E eu que convidei o meu marido para ir para a igreja comigo e ele me traiu com a pastora de lá. Bom, tanto eu quanto meu marido, nós viemos de famílias cristãs. Inclusive, a gente teve um namoro cristão, um namoro ali onde a gente esperou até depois do casamento. Tudo tínhamos um relacionamento muito bom, nos casamos na igreja e tudo. Só que o meu marido ele acabou se afastando um pouco da igreja por conta de algumas situações que acabaram tendo na nossa antiga igreja. Era muita picuinha, muita fofoca, era muita confusão, então ele se afastou. Eu meio que me afastei junto com ele. Até que depois ele conseguiu um emprego em outro lugar, nós nos mudamos e eu passei a frequentar uma igreja que ficava perto da nossa casa. Eu sempre insistia para que ele fosse comigo, mas ele falava que não queria e tudo, e eu deixava, né? Eu não ficava ali do pé dele. Mas eu passei a frequentar os cultos dessa igreja. Lá eu conheci uma pastora, que ela era, tipo assim, uns 15 anos mais velha do que eu, mais ou menos. Era uma mulher assim mais velha, ela era muito conservadora. Você não via ela usando roupas provocantes, eram roupas assim que sempre cobriam o corpo dela, que não marcavam nada. Ela também não fazia o tipo vaidosa, ela não era muito de se maquiar, de usar acessórios, nada. Ela era realmente muito conservadora e era casada com o pastor lá da igreja. E assim, desde quando eu entrei, eu vi nela uma amiga, sabe? Porque ela me passou uma grande confiança, fez eu sentir ali vontade de desabafar, conversar. E o tempo passou um pouco, eu e meu marido, a gente começou a ter muitos problemas dentro de casa. A gente brigava muito, era assim, péssimo, sabe? Lembrando que eu nunca havia desconfiado que meu marido tivesse outra. E eu realmente acredito que ele não tinha outra antes de toda essa situação. Realmente acredito nisso porque não tinha nem como. Mas a gente começou a se desentender muito dentro de casa. Até que teve um dia, e eu, claro, eu ali, né, sempre desabafando com essa pastora e tal, e ela sempre falava, tenta trazer pra igreja, é um relacionamento de vocês, ainda tem chance, né, de vocês conseguirem recuperar e tal, porque eu sempre falava pra ela que eu queria me separar, e ela falava que não era pra me separar, que era pra eu tentar dar uma última oportunidade, que era pra eu tentar ali reconstruir o casamento e tal. Enfim, até que um dia eu cheguei em casa, conversei com meu marido, falei pra ele, ó, ou a gente se separa agora, ou a gente tenta reconstruir o nosso casamento, porque tá indo realmente por água abaixo. E aí ele concordou comigo e falou que ele estava disposto sim a recuperar o nosso casamento. E aí uma das coisas que eu pedi para ele é que ele voltasse a frequentar a igreja comigo, porque eu achava que estar dentro da igreja, de estar ali, né, num ambiente onde falar de Jesus era algo bom, um ambiente religioso e tal, que era uma coisa que ele sempre tinha gostado muito, que fosse ajudar o nosso relacionamento. Ele concordou e ele passou a frequentar a igreja comigo. Lá ele conheceu essa pastora, conheceu o marido dela, conheceu outras pessoas, começou a fazer amizades e pra mim tava tudo ótimo, porque parecia que ele tava ficando feliz de novo. Eu achava que era por conta, né, da aproximação com Jesus de novo, mas enfim. E aí, gente, o tempo foi passando. Ele e essa pastora viraram muito amigos, só que assim, a amizade deles era muito de conversar mais na frente das pessoas. E como eu falei pra vocês, ela não era uma mulher que, eu vou ser bem sincera, não era uma mulher que me causava insegurança. Não é uma mulher que eu achava que teria um perigo de deixar perto do meu marido, sabe? Então, eles sempre conversavam muito na frente das pessoas e não era nada demais, então eu pensava que realmente era só uma amizade. Até que depois de quase um ano que ele tinha voltado para a igreja, né, que tinha voltado a frequentar essa igreja comigo, do nada, estoura a bomba. O pastor, marido dessa pastora, veio bater na porta da minha casa, porque ele tinha simplesmente chegado na casa dele um dia mais cedo do horário previsto e tinha pegado meu marido com a pastora. E ele veio na porta da minha casa pra me contar, porque meu marido vinha logo atrás, né? Não queria deixar, mas ele veio na porta da casa pra me contar que ele tinha pegado, que ele já estava desconfiando que a mulher dele tinha outra pessoa e não sabia quem era, porque ele nunca tinha pego nada. Mas um dia ele resolveu tirar mais cedo e chegou lá a esposa dele com o meu marido. Gente, na hora eu não acreditei, sabe? Eu fiquei. Gente, é sério? Mas aí meu marido chegou logo atrás, aí tava todo assim, tudo alterado, ele tava todo desnorteado, tava com a roupa rasgada, tava assim meio machucado porque o pastor tinha batido nele. E ali eu realmente não tinha como, né, gente? Eu acreditei, não tinha como não acreditar. E aí o pastor foi embora, meu marido entrou e a gente começou a brigar, começamos a discutir e tal, porque eu não queria acreditar. Eu fiquei tão magoada pela traição dele, pela traição dessa pastora que eu considerava, assim, uma amiga, sabe? Porque eu desabafava muito da minha vida com ela. Eu sentia que eu podia confiar nela. E no final de tudo foi traída pelos dois. É claro que da partir daí realmente não teve mais como no nosso casamento, a gente se separou, nós nos divorciamos, eu realmente não quis mais nada. Essa pastora ainda tentou vir falar comigo para conversar, mas eu não quis de acordo com ela, não quis falar, nem falar, gente, eu tava tão decepcionada, tão magoada, que eu não quis nem falar com ela, então eu não dei essa oportunidade. Eu simplesmente só parei de frequentar a igreja. Eu podia sim ter ido lá, feito escândalo, ter exposto ela na frente de todo mundo, mas eu preferi me preservar, porque também ia ficar feio para mim. E aí eu não queria.
ter essa atitude, então eu simplesmente só mandei meu marido embora, entrei com pedido de divórcio, me afastei totalmente dela, bloqueei em tudo, não quis contato, para que eu pudesse seguir a minha vida em paz. É óbvio que eu fiquei magoada, minha vontade era de ir lá e, sabe, esfregar a cara dela no asfalto. Mas eu quis me preservar com relação a isso e apenas me separar dele e seguir a minha vida. Hoje em dia já tem um tempo que a gente se separou. Hoje em dia não é uma coisa mais que eu lembro com raiva, com ódio, que atrapalha a minha vida. Muito pelo contrário, eu já segui a minha vida. O pastor também se separou dessa pastora, que eu fiquei sabendo através de outras pessoas. Meu marido, a gente se separou e ele depois assumiu uma outra pessoa. No final de tudo, o relacionamento dos dois nem foi pra frente. Mas também realmente não me importa mais. Hoje em dia eu já tô bem, já segui minha vida e é só isso que importa.